que cargas d'água você precisa saber sobre precificação? Qual que é o objetivo disso? Jane, não é mais fácil eu só ir lá olhar o valor do mercado, quanto que meu concorrente cobra e cobrar também? Pô, mais fácil é. Mas será que isso é o ideal para sua empresa? Será que o custo que você tem é o mesmo custo que o seu concorrente tem? Será que o seu custo com a pessoa física, porque você tem que embutir isso no seu preço, será que o seu custo da pessoa física é o mesmo custo que a outra pessoa tem? Será que o prolabore dela é o mesmo valor que o seu prolabore? Será que a folha de pagamento, os funcionários, você paga o mesmo valor que o seu concorrente? Será que vocês compram o mesmo fornecedor, com as mesmas condições de pagamento, com os mesmos prazos? Então, não é só olhar o valor de mercado. Essa concorrência, melhora o preço, melhora a experiência. Aqui a gente tem por base, por exemplo, um café. Um café na padaria, ele custa uma média de R$3, certo? Um café numa cafeteria, numa lanchonete, um café expresso, por exemplo, custa uns R$7. Já um café na Starbucks custa aí uns 15, 17 reais. Perceba que são preços diferentes e isso aí é de livre mercado. Esse preço, se a padaria for vender esse café pingado no copinho de plástico por R$17, não vai vender. Por quê? O público é diferente, a forma como ela entrega é diferente. E se a Starbucks for vender o mesmo café, naquele copinho bonitinho deles, com aquela embalagem, com a experiência do cliente, por R$3, eles vão falir. Então, a gente tem que olhar o mercado, mas a gente tem que olhar para o nosso financeiro, para nossa margem financeira. Você tem que parar e pensar, falar assim, quanto que é o meu custo? Quanto que é a minha despesa? Você precisa. Jane, isso é chato. Chato é o dinheiro que falta no seu bolso no final do mês. Você que trabalha, o dono da empresa é o que mais trabalha na empresa. Se você não tá querendo ver dinheiro no seu bolso, se tá bom pra você, vá ficar com sua chatice. Aqui, a gente trabalha, tá? Não tem isso. É chato, não gosto. Não gosta de ganhar dinheiro, não gosta de ver o lucro na sua mão. Porque isso aqui você vai fazer uma vez. Você vai ter que pegar, olhar calendário, darará. Vai, mas é uma vez, tá? Então, sem reclamar. Vamos para o segundo ponto da precificação é você saber se tem discrepância entre preço real do preço ideal. É esse exemplo que eu dei aqui da padaria que vende o café de R$3 com o Starbucks que vende o café de 17. Então não adianta a padaria colocar um valor de 17 porque ela não vai vender. Então a gente olha para o financeiro para você ver se tem discrepância entre o preço ideal e do preço real. Porque às vezes você acha que a sua consulta de R$300 é um preço ideal. Porém, na hora que você coloca na ponta da caneta, que você soma todos os seus custos, tudo que você tem de despesa, R$300 você está tendo prejuízo. Na sua mente é seu preço ideal. Mas o que a caneta fala, o que os números falam, que isso não é o seu preço ideal. Você tem que ir para o preço real, né? Aquilo que a sua realidade manda você ir. Pô, Jane, mas aí ninguém vai querer pagar isso aqui que eu tô cobrando. Então, corta o custo. Então, diminui os gastos. Ou, caso contrário, você vai continuar num looping eterno de não ver o dinheiro entrando. Quer dizer, ver o dinheiro entrando, mas não ver sobrando. Aí, se você... É fato. Tá? Isso aqui serve para qualquer coisa. Se você quer emagrecer e você come mais do que você gasta de caloria, a conta não fecha, você não vai emagrecer, você vai engordar. Se você quer ter lucro, mas você tem um custo maior do que a sua margem, aqui é fato, você não vai ter lucro. Você não vai ver, as despesas vão consumir aquilo ali. Porque você tem a sensação, vendi por R$300, poxa, tem R$300 de lucro na minha conta. Não tem, você tem um tanto de despesa para pagar. Não tem. Você não tem R$300 de lucro. Por isso que você precisa definir, né, e olhar qual que é o seu preço real do preço ideal e ver se tem discrepância com o valor de mercado. O segundo objetivo da precificação é você saber qual que é o percentual, quanto que eu posso dar de desconto. E se eu posso dar de desconto, se vai ter algum desconto, tá? Por quê? Quando você forma o seu preço de venda, ali tem várias taxas. Eu tenho o imposto, eu tenho a taxa de cartão, eu tenho comissão, eu tenho ali vários percentuais, tenho ali várias variáveis. Eu tenho ali a taxa que eu vou comprar, né, o percentual de compra, e de reembolso e de todas essas coisas. Quando você faz uma promoção, você faz um desconto e você não sabe de onde que você está tirando esse dinheiro,
Só tem um lugar possível para eu te falar de onde que esse dinheiro está saindo. De dentro do seu bolso. Você está abrindo a carteira e o dinheiro está batendo nada. Imagine você dando desconto sem saber de onde que está saindo. É a mesma coisa você pegar a sua carteira aqui e ver sua nota bater nada. E ir embora. É desse jeito. Não é para assustar não, é assim mesmo. Por que isso? Por que isso acontece? Porque quando a gente forma o preço, por exemplo, eu tenho, sei lá, 22% de taxa de cartão de crédito para dividir de 10 vezes sem juros. Né? Então, você já sabe ali que a sua taxa de cartão é 22%. Por quê? Começa com 4%, mas depois tem parcela, juros sobre cada parcela, e aí vira uma bola de neve, que a média do mercado é 22% de taxa de cartão de crédito. Aí você tem aí uma margem de, sei lá, 8% de imposto. Aí você tem aí uma margem de 15% de comissionamento. Você dá um desconto que você não estava planejando, mantendo os custos do mesmo jeito, você está tirando só do seu lucro, só do seu bolso. Então, como que é que se você dá um desconto? Olha, eu vou dar um desconto de 15% para pagamento à vista. À vista. Por quê? Você já programou no seu preço aquele valor que você está vendendo com o parcelamento de 10 vezes. Então, você já embutiu a taxa do cartão ali de 10 vezes. Quando você dá um desconto para pagamento à vista, da onde que você está tirando o dinheiro? Dessa margem que você já colocou no seu preço, que era a de cartão de crédito. Então, você não sente no seu bolso, você não sente essa margem, porque você já projetou também um percentual de lucro. Você não sente essa margem pesar dentro do seu bolso. Por quê? Você já programou isso, você já programou essa tarifa, ela já faz parte do seu preço. O que muita gente faz? Vou dar um desconto aqui aleatório para vender mais. Você não sabe de onde que esse dinheiro está saindo, você não precificou, você só colocou o preço do concorrente, e da onde que esse dinheiro está saindo? De dentro do seu bolso, tá bom? O terceiro objetivo da precificação é calcular o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É tudo aquilo que eu preciso vender para pagar todas as minhas despesas e ficar no 0 a 0, tá? O ponto de equilíbrio a gente tem ele mensal, você reduz ele para semanal e ele para diário. Então você tem metas diárias de venda para você bater aquilo. Olha, o meu ponto de equilíbrio diário é R$500. Então eu entro o dia devendo R$500. Então eu tenho que fazer pelo menos 2 vendas. Suponhamos que a venda fosse R$250, pelo menos 2 vendas para eu bater o meu ponto de equilíbrio, para eu não dever ninguém, para eu pagar as contas e não dever ninguém. Entenderam até aqui como que funciona isso do ponto de equilíbrio, né? A gente vai tratar isso com mais detalhes, vocês vão calcular isso mais a fundo, mas é só para dar uma pincelada aqui. O quarto objetivo da precificação é você entender a margem de contribuição do seu produto. Aquela margem que você definiu do seu produto. Lá no seu fluxo de caixa, lá nas suas vendas realizadas, você comparar o que você definiu com o que você realmente está obtendo, né? Porque aí você consegue fazer os ajustes necessários antes de falir a empresa, antes de ficar vendendo loucamente e tendo prejuízo. O quinto objetivo da precificação é você escolher qual que é o melhor produto ou serviço dentro daqueles que você tem. Nem sempre você vai falar pra mim, Jane, o melhor produto é o mais caro. Eu tenho aqui produto de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, o melhor produto é o mais caro. Nem sempre o melhor produto é o mais caro. Por quê? Depende muito da margem de lucro que esse produto vai te dar. Porque se esse produto é muito caro, mas o custo dele é muito caro, ele gasta muitas horas para você fazer, ou ele gasta um valor de insumo muito grande para você produzir, às vezes o mais caro não é o melhor produto. E como que você sabe isso? Fazendo as coisas por categoria. Então, suponhamos que você tem vários serviços. Eu tenho vários serviços. Tenho serviço de declaração de imposto de renda, tenho serviço de contabilidade, tenho serviço de BPO financeiro, que é fazer o contas a pagar e contas a receber, tenho serviço de abertura de empresa, tenho serviço de consultoria. Dentro desses serviços, eu sei qual que me dá mais retorno, qual que eu tenho a maior margem, o que é para mim a maior margem.
aquilo que eu tenho menor esforço e tenho melhor lucro, melhor resultado. Você também precisa separar aí as suas vendas por categoria. Você precisa categorizar cada venda que você faz. Olha, eu vendo aqui sapatos. Que tipo de sapato? É rasteirinha, é chinelo, é sandália, é sapatilha. Quanto que você vendeu de um, quanto você vendeu de outro? Eu vendo aqui 3 tipos de produto, de serviço digital, 3 tipos de curso. Então, quais que são? Quanto que você vendeu de cada um? Qual que é o custo de cada um? Você precisa ter isso separado para você conseguir saber qual que é o seu melhor produto ou serviço e focar nele. Você vai focar no que te dá mais prejuízo? O objetivo da precificação é entender o peso das suas despesas fixas, né, no custo do seu serviço. Quanto que aquelas despesas fixas que você tem, né, suas contas pessoais, aluguel, aluguel do espaço, quanto de despesa fixa que você tem, que aquilo ali é inegociável, quanto que aquilo pesa no seu preço. Porque quanto maior a sua despesa fixa, maior vai ser o seu preço de venda. Então pode ser que fique muito alto o seu preço. Então você tem que ver aí quanto que isso pesa e às vezes reduzir algum custo, tá? E por último e não menos importante, o nosso objetivo 7 da precificação é identificar o preço mínimo. Isso aqui tem que estar muito claro para você. Qual que é o preço mínimo que eu vou vender o meu produto ou o meu serviço? Por quê? Porque isso você tem que, por exemplo, na hora de você negociar uma venda e a pessoa fala assim, poxa, suponhamos que o seu preço mínimo, né, o mínimo que você vai fazer, que você pode fazer ali, né, para ajudar, eu quero muito ajudar essa pessoa aqui, mas o mínimo que eu posso cobrar disso. Por que você precisa saber disso, tá? Porque senão você começa a ter prejuízo. Suponhamos, você fez todas as suas contas, você sabe que o mínimo que você precisa para vender, E o 7º objetivo da precificação é identificar qual que é o valor mínimo que o meu produto ou serviço pode ser vendido. Então, qual que é o mínimo, assim, uma régua aqui, ó. Daqui eu não posso abaixar que o meu produto ou serviço pode ser vendido. No produto, geralmente a gente chega no preço de compra, né, do produto e esquece outras coisas que a gente tem que incluir aqui. Mas e no serviço, você fala assim, eu vou vender por qualquer preço, pelo menos eu não vou ficar sem vender nada. Não, tem um mínimo aqui que você precisa saber, que você não pode passar disso. Por quê? Suponhamos que o seu mínimo seja R$200. Se você vende por 150, ao invés de ganhar 150, você está perdendo R$50, porque você está tendo prejuízo, porque não cobre as suas despesas. Então, você tem que dar um reset aí na sua cabeça. Tem muita coisa que eu falei aqui que faz você dar um reset aí na sua cabeça, verificar, olhar para dentro da sua operação e ver o que você precisa mudar. Porque às vezes você está fazendo desconto loucamente, você está fazendo promoção loucamente, 50% de desconto, 70% de desconto, e no frigir dos ovos o dinheiro entra, mas acabou. Você não viu R$1. Você ainda fica devendo. Você ainda não consegue pagar as contas. Por quê? Porque você não sabe qual que é o mínimo que você tinha que ter vendido. Porque você tem prejuízo nesse caso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só deixar aqui na descrição, que a gente está aqui para deixar vocês com a cabeça fervendo, mas tranquilos. Até a próxima!